Sei que muitos podem se identificar ao ver um jogador que seu clube vendeu por pouco se tornar uma superestrela em outro time. Essa é uma das experiências mais dolorosas para um torcedor e piora quando esses jogadores conquistam títulos e prêmios em outro clube. Aqui estão 8 vezes em que um clube vendedor fez os piores negócios de transferência. Primeiro na lista é quando o Brighton vendeu Vítor Gyökeres por 1 milhão de euros. O atacante do Sporting Clube de Portugal, agora avaliado em no mínimo 100 milhões de euros, foi vendido pelo Brighton e Hove Albion por apenas 1 milhão e 200 mil euros ao Coventry. O Brighton o trouxe da Suécia para a Inglaterra para jogar pelo Sub-21, e ele correspondeu, mas ainda assim, 14 gols em 31 aparições não foram suficientes para eles lhe darem um lugar no elenco. Posteriormente, ele foi emprestado ao St. Pauli na Alemanha e Swansea, antes do Coventry, que reconheceu seu valor e pagou 1 milhão, 200 milhões para tornar o empréstimo em transferência definitiva. 2 anos depois, Coventry o vendeu por 24 milhões de euros, um recorde de transferência para o clube na época. Eles acertaram em valorizá-lo tanto. Além de ter se saído bem com 43 gols em 116 jogos, ele lhes rendeu o maior pagamento em uma transferência. Eles gostariam de ter vendido por mais, mas Brighton ficaria furioso por não ter tido a visão. A seguir na lista está Victor Osimhen, outro dos melhores atacantes do mundo que poderia ter sido uma lenda da Bundesliga se apenas o Wolfsburg tivesse sido paciente. Hoje, ele está fazendo ondas como um dos melhores atacantes do mundo e os fãs do Galatasaray estão prontos para ir à guerra pelo homem. Antes de receber todo o amor e elogios na Turquia, ele era o herói de Napoli, comprado por 79 milhões de euros. Osimhen mostrou ao parceiro o que é ter um verdadeiro atacante cujo coração e alma eram pelo clube. Ele os levou ao seu primeiro título da Série A em 33 anos, ganhou a 4ª chuteira de ouro da Série A na história por um jogador do Napoli e os levou o mais longe que puderam em diferentes campanhas da União das Federações Europeias de Futebol Champions League e Europa League. Antes do Napoli, ele arrasou na França com o Lille e na Bélgica com o Charleroi. Tudo isso só aconteceu porque o Verein für Leverkusen em Wolfsburg da Bundesliga alemã foi muito impaciente enquanto ele estava surgindo e encontrando seu lugar no futebol europeu. O Wolfsburg o vendeu por apenas 3,5 milhões de euros e o viu se tornar uns 100 milhões sem encontrar um atacante do mesmo nível. Azar. Eberechi Eze é o terceiro jogador em nossa lista e sua história é realmente especial. Ele gravou seu nome nas memórias do Crystal Palace para sempre ao marcar o gol que lhes trouxe seu primeiro grande troféu, mas ele quase nunca se tornou um jogador profissional. Eberechi Eze entrou no Arsenal quando criança, mas foi dispensado aos 13 anos. Eles não viram o que estamos vendo agora. Ele foi para o Fulham e depois para o Reading, sendo dispensado por ambos os clubes. Nesse momento, ele já tinha a mesma idade que Lamine Yamal tinha quando entrou para conquistar para a equipe principal do Barcelona. O Millwall o contratou, mas o dispensou novamente em 2016. O Queen's Park Rangers foi sua salvação, sem o qual não veríamos sua mágica agora. Em 2020, o Palace pagaria 17 milhões pelo jogador, trazendo uma imensa alegria aos corações de seus fãs pela primeira vez na história do clube. O Queen's Park Rangers se divertiu com ele e desejou-lhe o melhor ao partir para o Palace, mas certamente teriam exigido mais se soubessem o futuro. Você consegue imaginar o mundo perdendo um jogador incrível porque os clubes não tinham visão? A próxima na lista é quando o Arsenal deixou Emiliano Martinez ir para o Aston Villa por apenas 17 milhões e 400 mil euros. As ruas nunca esquecerão como Emi Martinez subiu para a fama, mas então se machucou com Neal Maupay, um dos jogadores mais odiados no futebol. A propósito, você pode conferir nosso vídeo sobre esse tópico aqui. E Emi Martinez substituiu o goleiro alemão. Em vez de manter o jogador e ver até onde iriam, o Arsenal lucrou com ele. Jogar futebol no Villa regularmente era tudo o que ele precisava. O resto é história. 2 Copas Américas, uma Copa do Mundo, uma finalíssima, 3 participações seguidas em torneios europeus pelo Aston Villa. Imagine o quanto o Arsenal teria sido melhor com Martinez no gol. O Arsenal reaparece na lista por ter liberado Serge Gnabry ao Werder Bremen por apenas 5 milhões de euros. O Arsenal é um grande clube de olheiros graças ao sistema que Arsene Wenger implementou há muitos anos. Essa rede levou-os a Serge Gnabry anos atrás, uma das maiores promessas sub-18 da Alemanha na época. Mas como de costume dos Gunners, não esperaram o garoto virar homem. Após vários empréstimos, ele retornou para a Alemanha para jogar pelo Werder Bremen por apenas 5 milhões de euros. Após uma temporada completa, o Bayern de Munique o contratou por 8 milhões. Se você conhece o Bayern de Munique, sabe o quão desafiador é para um clube alemão negociar transferências com eles.
Werder Bremen e Bayern viram o que o Arsenal não viu, e o resto é história. Imagine o que o Arsenal poderia ter alcançado com Gnabry nos dias em que estavam lutando sem um número 9 sério. A seguir é quando o Barcelona deixou Luis Suárez ir para o Atleti por apenas 9 milhões de euros. Este é um pouco justificado, mas entra na nossa lista por causa de como aconteceu. Suárez foi obrigado a deixar o Barcelona. Este é um homem que em 6 anos se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Barcelona. Eles poderiam ter dado a ele uma despedida adequada, mas o enviaram para o Atlético de Madrid por apenas 9 milhões após a temporada 2019-20. O que aconteceu em seguida? Suárez foi e ganhou La Liga para Las Rojiblancos em 2020-21, dando a eles o primeiro gosto de um título da Liga desde a temporada de 2013-14. Essa é uma das maiores histórias de vingança na história do futebol. O Chelsea ocupa as 2 últimas posições da lista. Claro que eles estão nesta lista, eles são reincidentes. Dos Blues tem um histórico de não confiar o suficiente nos jogadores, como Declan Rice e Juan Cuadrado, apenas para vê-los se destacar em outro lugar. Nosso primeiro ex-jogador do Chelsea é, claro, Mohamed Salah, que o Chelsea vendeu para a Roma por 15 milhões de euros. Salah ainda buscava seu lugar na Premier League, mostrando lampejos de brilhantismo. Os fãs do Chelsea recordarão os gols que ele fez e as parcerias com Hazard e Lampard. Mas o Chelsea foi muito impaciente. Após apenas uma passagem pela Roma, recebeu 15 milhões por ele. Essa decisão desencadearia eventos que fariam Salah retornar à Premier League e tornar a vida deles um inferno. O próximo nome do Chelsea e o último nome em nossa lista é Jamal Musiala, que o Chelsea deixou ir por apenas 200 mil euros. Como muitos antes dele, o Chelsea não o viu se destacar na base ou no time principal, então lucrou com ele quando os olheiros do Bayern apareceram. O Bayern pagou apenas 200 mil por um jogador que agora é um dos mais valiosos do mundo e poderia custar a qualquer clube até 150 milhões. Ele ganhou tudo e fez parte da equipe que conquistou a Tríplice Coroa em 2019-20, apesar de não ter jogado o suficiente para ser considerado vencedor dos troféus naquela temporada. Creio que é hora do garoto mudar de ares. Ele poderia considerar um retorno ao Chelsea? Deixe sua opinião nos comentários. É difícil prever o desempenho de um jogador, por isso temos tantas maravilhas de uma temporada e prodígios fracassados atualmente. Muitos clubes são impacientes e buscam soluções rápidas, passando os jogadores sem dar-lhes uma chance justa. Enquanto isso persistir, os fãs lamentarão por jogadores como Musiala ou Mo Salah, atualmente os melhores do mundo. Você gostou deste vídeo? Certifique-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Além disso, conte-nos nos comentários sobre quaisquer outros jogadores que deveriam estar nessa lista. Te vejo no próximo. Cuide-se!